Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o deputado federal Felipe Barros. Ele que é advogado, líder do PL na Câmara Federal, vem fazendo um excelente trabalho aí juntamente com os deputados da direita. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo, falando de assuntos muito importantes, como a questão da Petrobras, as contas públicas do atual governo. Vai estar falando sobre o ativismo judicial, que é algo de extrema importância que vem acontecendo no nosso país. Então não perca, daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com o deputado federal Felipe Barros. É uma honra, Felipe, estar com você aqui no programa Ponto a Ponto. Você que é líder do PL na Câmara Federal, vem fazendo um excelente trabalho aí, juntamente com os deputados da direita. Parabéns pelo seu posicionamento, pelo seu trabalho, pelo seu patriotismo, o amor à nossa pátria, defendendo os valores da família, os valores cristãos. Estamos juntos, Felipe. Seja muito bem-vindo. Gisele, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Eu que acompanho o teu trabalho há muito tempo, é um prazer para nós estarmos aqui conversando. Sim, Felipe. E vamos iniciar o nosso bate-papo falando de um assunto de extrema importância para o nosso Brasil, que é o ativismo judicial, Felipe. Estamos vendo que a Constituição não está sendo cumprida, nossa Carta Magna de 88, está tendo bastante desequilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como disse o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, e estamos vivendo tempos estranhos no nosso país. Fala um pouquinho sobre esse assunto e qual seria a solução, Felipe, para a gente resolver esse dilema. Nós estamos vivendo um período que nesses últimos anos ficou claro para toda a população de agigantamento do poder judiciário em detrimento do poder legislativo. O que eu quero dizer com isso? O Congresso Nacional passou a abrir mão de suas competências e, como no poder não existe vácuo, o Supremo passou a ocupar esse espaço. Então, o Supremo, além de julgar, ele passou a legislar, e aí a isso que nós chamamos de ativismo judicial, e mais do que isso, e mais grave do que isso, no meu ponto de vista, é a população ter a percepção que o poder judiciário não é mais um poder imparcial, mas sim um poder político. E essa impressão que boa parcela da população tem se deve a inúmeros fatos, a inúmeras ingerências do Supremo no poder legislativo, inúmeras ingerências do judiciário na política. Basta nós vermos o que fizeram com o presidente Bolsonaro, que a todo instante o presidente Bolsonaro
recebia ações e mais ações, inviabilizando o seu programa de governo e inviabilizando as ações do governo Bolsonaro, né? E depois, para finalizar, ainda deixaram o presidente Bolsonaro inelegível por uma reunião com embaixadores. Então, qual o remédio para isso? Nós temos uma maioria no Senado Federal, porque o Senado Federal, segundo a nossa Constituição, é a casa que tem a prerrogativa de colocar freios e contrapesos no Judiciário. Então nós temos uma maioria no Supremo, de modo que faça as mudanças legislativas e, eventualmente, impeachment de ministros que insistem em violar as nossas leis. Exatamente, Felipe. E nós vimos várias interferências, inclusive quando teve a indicação do Ramagem, né, para a Polícia Federal, teve aquela interferência, sendo que era prerrogativa do presidente da República escolher, né, ali o diretor da Polícia Federal. Então, já ali, naquele ano, já começou, se eu não me engano, salvo engano, 2019, começou a interferência ali do Supremo no Poder Executivo. Então, seria a solução realmente o Senado pautar aí o impeachment, né, desses ministros, né, Felipe? Mas para isso nós temos que ter maioria, né? E nós ainda não temos maioria no Senado Federal. Não adianta colocar um processo desse em pauta se nós não tivermos maioria. Nós temos, a duras penas, de 25 a 30 senadores. Ao todo são 81. Nós precisávamos pelo menos de 40 ou 50 senadores, né? Então é fundamental que a população tenha essa consciência daquilo que pode ser feito, de qual a competência de cada poder, para a gente ter o remédio correto para o problema que é real. Exatamente. Felipe, e falando um pouquinho sobre a questão do debate, né, que teve esses dias entre você e o ministro Haddad, nós vimos, né, que o Paulo Guedes foi um excelente ministro da Economia, ele, mesmo em meio à pandemia, à guerra na Ucrânia, ele entregou as contas públicas no azul, com um superávit de 59,7 bilhões de reais, e nós vimos aí que, infelizmente, as contas públicas do atual governo, parece que eles estão maquiando aí os reais dados. Fala para nós sobre esse assunto, Felipe. E não é que parece, viu, Gisele? Estão maquiando as contas públicas, né? O Haddad é um negacionista das contas públicas. Nós temos um déficit nominal do governo, ou seja, aquilo que o governo deve, que é praticamente do mesmo tamanho do déficit da pandemia. Ocorre que na pandemia o governo federal deu dinheiro a rodo para os estados e municípios, fez os programas assistenciais, fez os programas para manutenção dos empregos. Ou seja, na pandemia nós tínhamos uma justificativa para termos aumentado a dívida pública. E essa dívida pública imediatamente diminuiu logo após o término da pandemia. O que nós estamos vendo agora é que num cenário, mesmo sem pandemia, a dívida pública é da mesma proporção do que a dívida pública da pandemia. E isso é reflexo do quê? Isso é reflexo do aumento do gasto do governo. Nunca se gastou tanto com viagens, nunca se gastou tanto com criação de cargos, nunca se gastou tanto com Lei Rouanet, nunca se gastou tanto com privilégios, nunca se gastou tanto em concessões aos amigos do rei, né, aqueles próximos do governo. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos petistas. Então, o que nós estamos vivendo é fruto dessa má política fiscal e econômica do governo Lula e do Haddad. Estamos num governo gastão. Exatamente, isso aí na contramão de tudo aquilo que o Paulo Guedes fazia, né? Cortando ministérios, e é exatamente o que o Milei está fazendo na Argentina, cortando ministérios, enxugando realmente a máquina pública, e em abril, salvo engano, o peso valorizou muito mais, né, do que o real. Então a gente vê que o Brasil está caminhando por um caminho aí meio complicado, né, Felipe? É um momento de crise, né, Gisele? Nós temos, infelizmente, uma previsão de no segundo semestre termos uma crise econômica, a inflação dos alimentos já está aumentando, o que nós comprávamos no mercado há 6 meses atrás a gente já não compra mais, a população mais pobre já está sentindo no bolso esse aumento do valor dos alimentos. Tudo isso é fruto dessa política econômica do governo, né? Isso tem nome, chama-se Haddad, o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, foi avaliado como o pior prefeito da história. Quando foi para sua reeleição, sequer foi para o segundo turno, diga-se de passagem, e, portanto, ele tem implementado
essa política que é uma política retrógrada, atrasada, de endividamento do Estado, de aumento da inflação. Infelizmente, o cenário que nós temos é no segundo semestre iniciarmos aí uma crise econômica, né? Lamentavelmente, estão colocando o Brasil no buraco. Sim, inclusive houve uma interferência também do governo federal ali na presidência da Petrobras, né, tirando ali o Jean Paul Prats e colocando, esqueci agora o nome da mulher ali para presidente da Petrobras, e perdeu cerca de aproximadamente 34 bilhões de desvalorização, né, de mercado. E a Petrobras agora está caminhando para um caminho também sem volta, parece que estamos relembrando o governo Dilma. Fala para nós sobre esse assunto, Felipe. O Lula acha que a Petrobras é dele. O Lula sempre teve a mania de confundir o público com o privado, né? Então ele trata as empresas públicas brasileiras como se fossem empresas privadas dele próprio, né? Basta nós vermos o Petrolão, o escândalo de corrupção, o maior escândalo de corrupção do mundo, que foi o Petrolão. Então vejam, essa troca do comando da Petrobras, não há nada, como diz o ditado, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Já estava ruim com o Prats e eu tenho certeza que vai piorar com essa nova diretora-presidente da Petrobras. Ela que era ligadíssima a Dilma, né? Então a gente já imagina o que vem daí, né? Vão querer voltar a estocar vento, como diria Dilma Rousseff. Infelizmente, viu, Felipe? Felipe, foi aprovado na CCJ a questão da castração voluntária ali, de crimes por abuso sexual. Fala para nós sobre esse projeto, explica para os nossos telespectadores o que seria de fato esse projeto. Eu vi pela imprensa, né? Foi aprovado pela CCJ do Senado. Uhum. Eu não sei o teor dele, porque ele ainda certamente deve ser votado na Câmara dos Deputados, mas eu vi que a CCJ do Senado aprovou. Sim. Eu quero só lembrar que o presidente Bolsonaro, quando foi deputado, tinha um projeto muito semelhante a esse, né, de castração química para estupradores e pedófilos, né? Isso. Eu acho que é um avanço civilizatório, né? Essas pessoas não podem conviver naturalmente com a sociedade, em especial os estupradores e pedófilos, né? Então, que haja castração química mesmo. Sim. Né? Então, fico feliz em ver pela imprensa que o Senado finalmente desengavetou essa proposta e aprovou. Sim, inclusive a questão do fim das saidinhas também foi aprovado, mas agora está pro presidente aí, né? Que parece que ele votou. A princípio, ele vetou e a princípio na terça-feira dessa próxima semana nós vamos votar o veto do presidente. Estamos trabalhando para derrubar o veto do presidente e fazer valer a vontade do Congresso Nacional, que é a vontade representada do povo brasileiro. Sim. Né? Então, o povo brasileiro não quer mais ver aquele escárnio que são os presos por inúmeros crimes saindo em datas comemorativas e muitos deles sequer voltando para o regime prisional. Com certeza, e aumentou muito o índice de criminalidade. A gente vê, é assustador o índice. Na época do governo Bolsonaro, a questão, né, dos decretos das armas, a gente viu que diminuiu drasticamente a questão do índice de criminalidade. Fala um pouquinho para nós sobre a questão do decreto das armas, como ficou também. Sei que você... Essa pauta está muito ruim, né? O governo contra armas na mão do povo de bem, favorável a armas na mão dos bandidos. Sim. Basta nós vermos os diálogos cabulosos do PT com grupos criminosos como o PCC, né? Os diálogos cabulosos que foram relatados pelos próprios traficantes, diga-se de passagem, num grampo do GAECO. Então nós sabemos da ligação umbilical do PT com grupos criminosos e terroristas como é o PCC. Então, essa pauta, infelizmente, está muito travada. O Congresso tem buscado avançar. No ano passado nós perdemos por um voto, e eu, como líder da oposição agora, tenho tentado construir um texto para que a gente finalmente tenha maioria. O deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, da chamada Bancada da Bala, é o nosso coordenador nessa área, ele que tem tocado esse assunto, ele é um grande entendedor dessa pauta, e eu tenho certeza, Gisele, abrindo aqui para você e para o nosso telespectador em primeira mão, que nas próximas semanas nós devemos ter novidades sobre esse assunto. Sim, porque o cidadão de bem precisa se defender realmente dos bandidos aí que estão armados até os dentes, né, Felipe? Exatamente. Fala um pouquinho para nós sobre a questão da aprovação também daquele projeto de lei, acho que, se não me engano, 703 de 2023, do deputado federal Pedro Lupion. Foi aprovado ali as restrições, né, a questão das invasões de propriedades rurais, de prédios públicos. Como que ficou essa questão, que é um projeto tão importante, né, para os produtores rurais?
Foi uma grande conquista de todos nós da oposição. Quando o MST esse ano iniciou o chamado Abril Vermelho, com novas invasões de áreas produtivas ao longo de todo o Brasil, em toda a extensão do nosso país, nós começamos a construir, então, a aprovação do projeto de lei da invasão zero. Esse projeto prevê o corte de benefícios sociais para aquelas pessoas que invadirem áreas produtivas rurais. Não só o corte dos benefícios sociais, mas também a proibição de fazer concursos públicos e inúmeras outras penalizações. Isso é um grande desestímulo àquelas pessoas que servem de massa de manobra das lideranças do MST. Nós sabemos como o MST trabalha, nós sabemos que ele coopta as pessoas através de ameaças, intimidações. Então isso, no final das contas, vai ser um grande desestímulo para essas pessoas que são utilizadas de massa de manobra pelas lideranças do MST. E digo mais, é o início do fim do MST e desses grupelhos que apavoram o campo e apavoram o produtor rural. Sim, inclusive o Stedley, ele foi lá para o Vaticano, fez um discurso ali bem emblemático, amaldiçoando, né, as propriedades privadas, algo assim surreal que está acontecendo no nosso país, né? E eu acredito aí que os deputados da direita estão tomando as posições e estão realmente fazendo projetos aí para inibir, né, essas invasões que tanto assolam aí os produtores rurais. Os produtores rurais, esse governo elegeu como inimigo número 1. Então estão sofrendo as consequências de um governo que não é aliado do produtor rural brasileiro, sendo que o produtor rural brasileiro é quem tem sustentado a economia do nosso país. Sim. Então, todas as medidas que o Congresso e a oposição puder tomar para quebrar as pernas do movimento sem terra, nós vamos tomar. E o quórum da votação foi altíssimo. Nós tivemos 340 votos aproximadamente contra o MST. Então é uma pauta que nós não deixaremos que fique só nessa aprovação. Nós avançaremos em outras aprovações. Sim. O deputado, fala para nós um pouquinho também sobre a questão do Congresso americano. Vocês foram para lá, né? Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, vários deputados da direita. Como que ficou essa questão do Congresso? A questão do Elon Musk? Fala para os nossos telespectadores. O que o Elon Musk mostrou é a ingerência, aquilo que nós estávamos falando na primeira resposta. É a ingerência do judiciário. Quando o ministro Alexandre de Moraes fala, a internet não é terra sem lei. Ora, não é mesmo. Nós temos o Marco Civil da Internet, uma lei que foi discutida e aprovada ficou sendo discutida por 10 anos no Congresso Nacional e foi aprovada. Exatamente. E o Marco Civil da Internet proíbe esses banimentos por tempo indeterminado de contas. Está lá, é uma proibição expressa no Marco Civil da Internet. Se uma pessoa comete uma ilegalidade, abusa do seu poder de liberdade de expressão, é a publicação específica que tem que ser retirada, e não o banimento por tempo indeterminado de uma pessoa da plataforma. Sim. Então, o que o Elon Musk mostrou é aquilo que nós estamos denunciando há 4 anos, que você tem uma legislação no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, que está sendo desrespeitada por inúmeras decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sim, exatamente. Deputado, o governo Bolsonaro, né, ele trouxe, assim, resgatou o patriotismo que estava perdido há vários anos. As pessoas, elas estão mais interessadas por política. Inclusive, eu entrevistei agora recentemente o desembargador aposentado Sebastião Coelho, a doutora Ludmila Lins Grilo, juíza que está exilada nos Estados Unidos. Eles falaram que a solução para o país seria formar bases da direita em todo o território nacional, desde conselheiros tutelares, presidentes de bairros, vereadores, prefeitos, e aí sim, nós podemos ter uma solução mais plausível para o nosso país. Fala para nós sobre esse assunto. Está chegando agora as eleições municipais em todo o território nacional. Fala para os nossos telespectadores a sua posição. A eleição desse ano é fundamental, Gisele. Nós precisamos colocar nas câmaras de vereadores pessoas que estejam alinhadas com os nossos princípios, com as nossas bandeiras, pessoas que estejam de fato defendendo aquele país que nós queremos para os nossos filhos e netos. Então, a eleição municipal desse ano de fundamental importância para dar capilaridade ao projeto de país que nós queremos construir, ou seja, nas câmaras de vereadores de todo o país termos pessoas que defendam aquilo que nós queremos para o nosso país, e também pensando no projeto do presidente Bolsonaro em 2026. Então eu mesmo tenho rodado não só o Paraná, mas o Brasil inteiro. Na semana retrasada estava em Fortaleza, junto com meu amigo André Fernandes. Estarei com o Nicolas nas próximas semanas em Belo Horizonte. Tenho rodado o Brasil inteiro para fomentar
justamente candidaturas e pré-candidaturas nesse momento de pessoas que sejam alinhadas conosco. Sei que, inclusive, você é pré-candidata aí em Maringá. Isso. Sou muito simpático com a sua pré-candidatura, porque acompanho o teu trabalho há muito tempo, sei dos teus valores, sei que defende aquilo que nós defendemos. Amém. E é de pessoas como você que nós precisamos nas câmaras de vereadores em todo o Brasil e em Maringá, inclusive. Exatamente, muito obrigada, viu, Felipe? É isso mesmo, nós precisamos nos posicionar, né? É aquilo que o Olavo de Carvalho sempre fala. Eu vou pedir licença para sair, porque eu tenho uma agenda agora. Ah, sim. Não, tranquilo, Felipe. Deixe as suas considerações finais, tá? Para os nossos telespectadores. Eu agradeço de coração você ter participado. Estamos juntos em prol do nosso país. Deus abençoe. Amém. Uma alegria falar com você, Gisele. Como eu disse agora, acompanho o teu trabalho, te conheço, sei dos teus valores, sei que defende os princípios que nós defendemos, as bandeiras que nós defendemos. Fico muito contente com a sua pré-candidatura a vereador em Maringá. Quero estar junto aí contigo pessoalmente numa próxima oportunidade. E para quem está nos acompanhando, é isso que nós precisamos no Brasil inteiro. Colocar nas câmaras de vereadores pessoas, homens e mulheres honrados que defendam os valores que nós defendemos. Obrigado, Gisele. Um beijo, Deus abençoe. Deus abençoe, fica com Deus. Muito obrigada. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento, muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimentos e informações a toda a nossa sociedade, pois conhecimento é poder. Como diz a palavra do Senhor lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E peço para vocês estar me acompanhando nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini Oficial do YouTube. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.